Olá, meus queridos alunos, tudo bem, pessoal? Sejam aí todos muito bem-vindos, como sempre. Hoje estamos aqui na nossa aula de número 14 e eu quero trazer para vocês aí alguns assuntos da agilidade, precisão, manuseio aqui mais rápido dentro do AutoCAD. Então eu vou mostrar para vocês aí algumas alternativas e algumas opções para você ganhar produtividade aí dentro do seu AutoCAD. Antes de mais nada, nessa aula aqui, eu vou finalizar aqui com vocês a questão do telhado cortado. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso também lá na planta. E aí vou mostrar e exemplificar para vocês como são produzidas elevações aqui dentro dos projetos, tá legal? Muito bom, pessoal. Então aqui do lado, eu já desenvolvi o corte BB, baseado pelas mesmas técnicas que eu expliquei aqui para vocês. E ele ficou nessa disposição aqui, ó. Tá bom? Então a gente está passando por dentro do banheiro, como vocês podem ver aqui em cima. Estamos vendo apenas esse vão do corredor que vai dar acesso lá para a cozinha, tá bom? Lembrando, pessoal, que os cortes preferencialmente mantenham eles assim, ó, alinhados, ó, para você ter essa referência, ó, a altura de muro, altura de parede igual, altura de janela, porta, tudo certinho para facilitar aí o seu trabalho, tá? E é o seguinte, para começar a entender como que os cortes de telhados funcionam nos projetos, pessoal, é importante você ter preferencialmente já 2 cortes prontos. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, ter os cortes prontos e depois vir aqui no projeto e meio que definir então o caimento da água ou a queda de água desse telhado. Como o nosso projeto aqui, ó, vocês podem observar que ele é uma casa de divisa, encostada na divisa, muito provavelmente esse aqui é um telhado de uma água só, caindo aqui, ó, do lado sul para o lado norte. Então, necessariamente, pessoal, aqui no desenho a gente tem que fazer essa indicação. Então é assim, ó, vou fazer aqui um comando linha só para mostrar para vocês. Deixa eu criar uma camada nova aqui chamada símbolo de água, ou queda d'água. Vamos colocar assim, ó, símbolo queda de água. Essa daqui, ó, eu vou colocar com a cor de abóbora. Vou colocar contínua e vou colocar uma espessura de 0,25 aqui, ó. Ok. Deixo aqui já selecionado e dou um ok. Então vamos supor, olhando de cima em projeção, você tem um telhado assim. Ok? Muito bom. E esse telhado, ele tem, então, 2 águas, ou 2 quedas d'água. Então, você vai separar ele aqui no meio, obviamente. Uma queda d'água vai cair para esse lado norte, outra para o lado sul. Então, necessariamente, você tem que desenhar um polígono, um triângulo, né, ou uma seta de 3 lados, indicando o caimento. No caso aqui, ó, vai cair uma água para cá, a água vai cair nesse sentido. Você vai selecionar, obviamente, aqui, pode até mesmo espelhar. Clica aqui, clica em não. Então, você está indicando o caimento da água. Se você tivesse um telhado com mais águas, deixa eu fazer aqui um retângulo, por exemplo, um telhado de 4 águas. Vou vir aqui, ó, nas opções de polar, vou ligar, vou deixar no ângulo de 45, comando linha, uma linha aqui, ó, de 45 para cá, Enter, para voltar para o comando linha, uma de 45 para cá, tá bom? Que as cumieiras aqui, ó, elas têm realmente ângulos de 45 olhando de cima, tá bom? E, aliás, a cumieira central aqui, ó, ela fica certinha bem aqui em cima. Comando aparar, a gente limpa aqui, ó. Então, a gente tem um telhado de 4 águas olhando de cima. Independente da quantidade de águas que você tenha, você tem que vir aqui, ó, e colocar esta simbologia aqui, ó, indicando aqui, tá bom? Seleciona, espelhar, clica aqui, não. Vamos selecionar essa daqui novamente, comando CP para copiar. Faz aqui uma cópia, seleciona o rotacionar, clica, joga ela para esse lado de cá. Deixa eu desligar o F8. E eu acho que o orto vai atrapalhar nós aqui, ó. O polar, né? Aliás, ó. Deixa eu só rotacionar livremente. Aqui, ó. Desligar o F8. E ela vai ficar nesse sentido aqui, ó. Isso. Pode selecionar. Espelha daqui para cá, ó. Tá bom?
Então eu estou indicando todos os caimentos. No nosso caso do nosso telhado, como é uma água só caindo aqui, ó, do sul para o norte, então a gente vem e indica aqui, ó, esse caimento aqui, ó, dentro do projeto, tá? E vou colocar um aqui também, porque vai ter o mesmo caimento da edícula para lá. Porém, vocês se lembram que a gente havia colocado aqui, ó, essa linha tracejada indicando somente a projeção da cobertura. Para eu desenhar o telhado olhando de cima, eu tenho que gerar uma outra planta, que é uma planta de cobertura, tá bom? Aí na planta de cobertura, eu consigo mostrar as arestas da platibanda, consigo mostrar o telhado tudo desenhado de cima e assim por diante. Em um projeto assim, do tipo executivo de planta baixa, se fosse um telhado de 2 águas ou 4 águas ou assim por diante, seria interessante você desenhar a projeção também dessas quedas d'água com linhas tracejadas. No nosso caso, não precisa, porque é um telhado único, uma água só caindo, tá? Aqui, ó, próximo do beiral, pessoal, sempre assim, ó, próximo de uma linha tracejada, vem aqui, ó, com o comando texto, pega um texto de linha única, vou colocar aqui, ó, ele bem pequenininho, tá? Vou colocar uma altura aqui de 5 e o ângulo de rotação também ele em pé assim, ó. Então vou digitar projeção da cobertura. Quando eu apertar o Enter, ESC, o texto vai ficar assim, ó. Aí você pega esse texto, comando mover e põe aqui, ó, próximo dessa linha tracejada para indicar o que é essa linha tracejada, tá bom? Então, todas as linhas tracejadas que você tiver em projetos, é bom você indicar para que ela serve ali. Entendida essa primeira etapa? Então, definimos que o nosso telhado é uma água só. Esse lado sul é o lado mais alto e para cá o lado mais baixo. Agora, qual que é a inclinação desse telhado? Pessoal, vou apagar aqui, que foi apenas de exemplo. A inclinação é baseada através de alguns cálculos ou também fornecida pelo fabricante da telha. Tá? Não vou entrar também em grandes detalhes técnicos, mas vamos supor que a nossa inclinação seja aí de 35%. Então, para saber qual que é a inclinação de 35%, eu venho com um comando linha, defino aqui então uma linha de 1 metro, tudo bem, e nessa lateral aqui, então, eu defino uma linha de ponto 35. Essa linha aqui, ó, agora que eu for fazer, que é a hipotenusa, essa daqui, ó, essa linha, então, tem uma inclinação de 35. Por quê? Porque a cada 1 metro subiu 35 centímetros, tá? Então, a gente vai definir essa inclinação aqui. Muito bom. Olhando, então, o nosso corte, pessoal, ó, esse lado de cá seria o sul e para cá o norte. Então, a nossa queda d'água é nesse sentido, tá? Por isso que eu comentei com vocês que tem que ter preferencialmente 2 cortes, porque você precisa de um corte transversal para depois encontrar a altura do longitudinal. Muito bom. Então, vamos lá. Essa linha aqui, ó, a gente já encontrou então a inclinação dela, certo? Muito bom. O que eu faço? Eu pego essa linha com o comando mover, coloco aqui, ó, próximo da platibanda, porque a platibanda vai ser então uma calha aqui para o nosso projeto, tá? Então a gente vem aqui, ó, coloca aqui dentro, e aí eu venho com essa linha aqui, ó, estendo ela mais aonde vai chegar a parede da casa, venho com o comando estender e clico nessa linha aqui, ó, ela vai encontrar lá, certo? Muito bom. Aqui embaixo do telhado eu tenho uma parede, pessoal? Tenho, então ela vai vir até aqui em cima, ó. Ela vem até aqui. A telha em si, eu vou só colocar uma espessura de 0,05. Aqui, ó, eu coloco para baixo. Então, aqui eu tenho parede cortada e depois eu tenho a telha. Ó, vamos fazer aqui assim, aqui assim. Ó. Essa linha aqui, que é essa menor, eu venho aqui e coloco paredes, tá bom? Venho com o comando agora aparar, limpo aqui essa sobra. Limpo aqui e aqui, ó, tá bom? Isso, ó, faço o telhado aqui. Aqui muito provavelmente tem 2 linhas. Eu quero essa daqui de baixo. Essa aqui, ó. Trago para cá. Tá bom? Olha lá. E aí aqui, a gente finaliza o telhado aqui certinho. Obviamente que a telha está na frente da platibanda aqui, ó. Tá? E aqui debaixo do telhado você pode pôr uma paredinha,
que vai, obviamente, sustentar o telhado. Pode passar assim, ó. Clica aqui, depois vem com o aparar. Só passar a tesourinha aqui. Lembrando, né, reiterando, deixa eu aparar aqui, ó. Que aqui é parede, ó. Então, seleciona assim com a janela azul, migra aqui, ó, para a camada paredes. Ó, olha aí, pessoal. Então, essa é a vista que a gente tem do telhado aí inclinado, certo? Muito bom. Agora, vejam só, pessoal, a pegadinha. Lembra que eu comentei com vocês que os cortes têm que ficar bem alinhados, um do lado do outro? E olha só, pessoal, o corte AA, você há de concordar comigo que ele está passando aqui pela casa, não está? E também está cortando o telhado? Mas aqui o que acontece? O nosso telhado ele era alto aqui, e aí ele foi abaixando, abaixando, abaixando. Qual que é a altura que eu vou encontrar aqui, pessoal, para produzir o telhado no corte? O que eu vou ter que fazer, pessoal? Olha só, está vendo que o corte BB, ele olhando para esse sentido, ele está indo para o leste? Então, qual que é a distância, pessoal, que eu tenho do corte aqui, ó, em relação, aliás, do muro em relação a essa linha aqui, ó, a primeira linha do corte AA? Eu venho aqui, então, com o comando dist. Pessoal, prestem atenção, ó, o lado esquerdo, olhando no B, tá? Eu venho, então, ó, do muro até aqui, ó, eu vou ter 2,93. Ótimo. Então, eu venho com o comando linha, ó, daqui para cá, ó, 2,93. Então, o corte, o AA, ele está passando exatamente aqui, ó. Ó, pessoal, olha ele aqui, ó. Tá bom? Então, se esse aqui é o corte AA, deixa eu pegar essa linha aqui, vou deletar. O corte AA, ele está olhando para esse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui onde eu estou mostrando com o mouse é o sentido norte. Então, eu posso até pegar essa simbologia aqui, ó, e colocar ela aqui. No corte, ó. Eu estou no corte BB e estou indicando que o AA está nessa posição aqui, ó. Posso rotacionar. É o AA, ó. O AA está passando aqui. Pego essa linha. Posso até usar as propriedades dessa linha aqui, ó, passar para cá, ó. Tá bom? O corte AA ele vai estar passando aqui, ó, exatamente aqui, ó. Pode vir até aqui, não tem problema, ó. E aí, exatamente, então, aqui é a altura do telhado, ó, encontro da linha do corte com o telhado. Ó, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Certinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu trazer o rastreador. Clicou, pá. Essa aqui, ó, é a altura do telhado que vai aparecer no corte AA. Olha aí, pessoal, o macete. Tá vendo, ó? Olha essa informação. Então, ele é bem baixinho mesmo, porque ele tá bem aqui, ó, na ponta da casa, ó. Então, daqui para cá, ele é baixinho mesmo. E aí, o que vai acontecer? Aqui eu só tô vendo o restinho da telha indo lá para o norte. Então, eu venho aqui. Aqui no caso, ó, pode até subir essas linhas, porque aqui eu vou ter um trechinho de parede, né? Ó, isso, sobe aqui. Pego o aparar. Aqui, ó. O telhado ele tá para dentro um pouquinho da platibanda. Ele vai vir até aqui assim, ó, mais ou menos aqui, e finaliza aqui. Isso. Aí, no caso, eu não vou ver mais essa platibanda, porque o telhado vai estar na minha frente aqui, ó, tá bom? Olha aí. Telhado aqui, deslocamento, pode ir por aqui 0,05, coloca para baixo, tá? Aparar. Ó, pessoal. Então, é dessa forma que a gente encontra, reiterando, tem que ter um corte para poder produzir o outro. Tá? Eu entendo que no começo é um pouco complicado para algumas pessoas, mas você entendendo esse raciocínio que eu expliquei, vai ficar muito mais fácil aí para todo mundo que está acompanhando. Ó, eu não tenho telhado aqui, tá bom? Que é a parte do quintal, obviamente. O telhado vem aqui. Daria para você até pegar essa informação aqui, ó, para encontrar onde é que ele está finalizando. Ó, tá vendo? Ele está finalizando aqui. Então, ele vem, ó. Na verdade, finaliza aqui. Ó, tá bom? Comando parar. Trechinho aqui, ó. Aí, ele vai vir dentro da platibanda, mais ou menos aqui uns 10 centímetros, tá? Cria aqui uma linha. Aparar. 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 Pode apagar essa linha aqui agora.
E aqui dentro eu não tenho a platibanda, ó, porque eu não estou vendo, porque o telhado está na frente e a platibanda está lá do outro lado. Olha aí, pessoal. Tá bom? Deixa eu só migrar para cá, ó, porque aqui é uma aresta. Então eu vou pegar aqui propriedades, né? Aqui, ó, pode ser essa aqui mesmo. Aqui é uma aresta, ó. Opa, deixa eu só fazer certinho, ó. É daqui, só essa e essa aqui, ó. Tá? E aí tem um pedacinho aqui na frente e já está ajustado. Ó, pessoal, é dessa forma que a gente vê. Obviamente que em um projeto mais elaborado, mais complexo, a gente estaria vendo aqui o madeiramento e tudo mais, tá? Mas não há necessidade. Então, nesse caso aqui do telhado cortado, você pode até vir aqui ó, com uma achura. Aciona aqui ó, o comando achura. E aqui dentro ó, você pode pôr um que esteja com a linha perfeitamente reta, né? Para baixo. Vou ver o que a gente tem aqui. Ó. Tem essas daqui. Você vai selecionar. Vamos colocar aqui ó, no ângulo de 90. 0.02. A gente clica aqui ó, nesse telhado e nesse aqui. Ó, a gente tem a representação da telha descendo lá. Tá bom? Confirma aqui. Depois é só pegar as propriedades do telhado aqui, ó, do telhado e passar para a achura, ó, para ficar tudo laranjinha lá, ó, tá bom? Tem a representação da telha caindo lá, bacana. Aqui a gente só vê esse cotoquinho, tá? Porque o corte A ele só tá nessa altura para cá. Já no corte BB, a gente vê ele inteiro, tá bom? Pessoal, feito todo esse processo, podem pegar aqui os cortes e deleta, sem medo, tá bom? Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de elevações. Eu não vou desenhar aqui a elevação, mas eu vou comentar com vocês, tá? A elevação, pessoal, ou as elevações, são as vistas que a gente tem de um projeto. Então vamos supor, o nosso projeto aqui ele não tem uma fachada, uma frente? Tem. Ele não tem uma lateral, outra lateral e assim por diante? Então o que a gente faz? Vamos supor que eu queira desenhar então a fachada dessa casa. Simplesmente, pessoal, o que eu faço? Eu imagino, tá? Eu não desenho aqui. Eu imagino que eu tenho uma linha de corte como essa do BB. Ó, vou só mostrar aqui para vocês. Daqui para cá. Vou corresponder propriedades. Se você quiser, pode até fazer a linha para você entender o raciocínio. Vou pegar a simbologia aqui. E vou colocar ela aqui, certo? Só que, obviamente, que eu vou usar ela para o outro lado. Então, vamos espelhar. Aqui assim, ó. Então vamos supor que eu queira desenhar a fachada da casa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma linha de corte fora do desenho, indicar aqui ó, que esse vai ser um corte e o observador tem que estar olhando, obviamente, para frente da casa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a planta, bem como eu expliquei aqui no corte, tombar o projeto para quê, pessoal? Para que o observador sempre fique olhando para o norte. Lembra da regrinha que eu expliquei para vocês? E aí aqui do lado eu estarei desenhando um corte, só que na verdade o observador está de fora da casa. Então se aqui eu tiver um portão, ele vai estar vendo o portão de frente. Se eu tenho a janela da sala, eu estarei vendo a sala de frente quando eu começar a desenhar, certo? Muito bom. Ah, eu quero desenhar então a lateral da casa. Então o que eu faço? Eu pego um corte como esse, o corte A, passo aqui ó, pela casa, preferencialmente para dentro do muro, porque senão o muro vai ficar na frente, né? E coloco o observador olhando para baixo, para sul. No momento que eu fizer essa linha e fizer o desenho, eu tenho que pegar uma cópia, tombar, para quê? Para que o observador fique virado para o norte. E aí eu venho e desenho, certo? Muito bom. Fui lá, desenhei então as elevações, tudo certinho. As elevações, pessoal, ou as vistas, todas as linhas são desenhadas com linhas de aresta, tá bom? Não podem ser feitas com linhas de alvenaria. Tá legal? Então essa é a dica aí para vocês desenharem elevações. Imagina que é um corte e o corte está simplesmente para o lado de fora da casa, tá? Então aí depois você pode também praticar e vou deixar como um desafio aí para vocês também. Muito bom. Agora, pessoal, é o seguinte, na hora que a gente vai começar a desenhar cortes, a gente precisa cotar também. Então a gente vai vir aqui, ó, pegar as cotas. Tem que ser exatamente a mesma cota que a gente usou lá no projeto. Porém, aqui, ó, na hora de começar a cotar o projeto, a gente só cota alturas. Não precisa mais cotar assim, pessoal, ó, tamanho de ambiente,
porque essa informação já está lá na planta, ok? Então aqui nos cortes a regra é a mesma, sempre vãos primeiro e depois espessura, tá? Ó, vão, cota aqui, somente alturas agora, tá bom? Pode cotar daqui para cá, aqui assim. Deixa eu trazer essa cota mais para cá, para ficar igual. E depois espessura, no caso aqui não é parede, é espessura de laje. Ó, pode deixar aqui também. E aí eu mostro a altura total que está dando daqui até aqui, ó, no nível mais baixo. Tá? Não cota terra não, tá, pessoal? Cota só até aqui, ó, na linha do nível, mostrando que tem 4 de altura. Reiterando que aqui é o telhado já cortado, tá? E aí vai cotando outras informações. Ó, tem informação do muro em relação ao quintal, pode cotar aqui. A altura da platibanda, ó, tem uma cota que pode indicar aqui. A altura de janela, coloca a informação da janela, 1,20. Da janela em relação à laje. Opa, aqui. Então é dessa forma que a gente cota aí os cortes. E aqui, peitoril, que é a altura da janela em relação ao piso, e assim sucessivamente, pessoal. Depois eu vou cotar tudo direitinho, somente cotem alturas, tá? Depois que cotar, pessoal, todo o projeto de corte, todos os cortes, a gente faz essa mesma simbologia aqui, ó, tá vendo? Do bloco. Vou vir aqui com o comando CP para copiar. E a gente vem, deixa eu desligar o F8, e coloca também a informação. Então, por exemplo, ó, a edícula não está mostrando 53, ótimo. Então, eu venho aqui no corte, ó, e indico também que é 53, certo? Muito bom. Porém, eu tenho que pegar esse corte, aliás, perdão, pessoal, esse símbolo aqui, ó, esse bloco, e editar ele, tá bom? Eu dou 2 cliques em cima dele aqui, ó. Vem aqui, no caso ele vai aparecer a janelinha de atributo, porque ele está com um atributo. Então, eu vou pegar ele aqui, vou explodir, e aí ele não tem essa parte de cima, e ele é apenas um triângulo aqui, ó. Então, você pode fazer assim, ó. Ele indica, na verdade agora a simbologia ela é um pouco diferente. Ó, Shift mais próximo, vou encostar aqui, aqui, ó. Vem aqui, fecho do outro lado, achura, clico aqui com uma opção sólida aqui, ó, sólido desse lado, tá? Muito bom, confirmo. E aqui, ó, eu tenho então uma definição de atributo. Deixa eu migrar todo mundo aqui para a camada símbolo de nível. Inclusive a achura também, por camada, ó, tá? E aí eu crio um bloco. Vamos vir aqui, ó, inserir, criar um bloco, gravar bloco, símbolo de nível para cortes. Seleciono o ponto base, preferencialmente aqui a ponta. Seleciono os objetos, todos eles de uma vez. Ok. E dou um ok. O bloco está criado. Então, coloco aquela medida 0, né? Positivo 0,53. E dou um ok. Aparece a cota aqui, ó. Tá? Então, nos projetos de corte, tem que ter as mesmas informações. Aí depois basta você vir aqui, ó, inserindo em todos os ambientes, inclusive aqui no outro corte também. Tá legal? Essa simbologia vai em cada cômodo certinho, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, agora vamos comentar um pouquinho sobre agilidade aqui dentro do AutoCAD. Vou limpar algumas coisas. Na sequência das aulas, a gente vai criando algumas legendas, algo mais, tá? É interessante você pegar aqui, ó, deixar os cortes bem alinhados. Assim, ó. Tá? Liga aqui o F8 e vai deixando aqui certinho. Bom, vocês viram aí, pessoal, desde o começo do curso, que eu venho comentando com vocês o seguinte. Pessoal, o AutoCAD ele é um programa para facilitar a nossa vida, né? Literalmente para a gente trabalhar com precisão e trabalhar com agilidade. Então é assim, dica do professor. Peguem o AutoCAD, pessoal, e procurem fazer o uso sempre do mouse aliado com as teclas de atalho. Vocês estão vendo aí durante as aulas que eu vou fazendo as coisas bem rapidinho. Vou aqui, vou ali, vou aqui, vou aqui, porque eu já tenho, obviamente, uma experiência, já trabalho há muitos anos com o programa AutoCAD. Então, para que você venha ganhar agilidade dentro do programa, é super importante sempre você observar os pontos de precisão e você usar sempre pontos base.
Vocês viram que toda hora que eu vou mover alguma coisa, eu sempre pego um ponto base, pego uma referência, alguma coisa que vai me facilitar a agilidade na hora do meu desenho e principalmente também os rastreadores, tá? Então é assim, pessoal. Se você chegou até aqui na aula 14 do curso, eu tenho certeza que, obviamente, você já praticou muita coisa dentro do programa. Então, pessoal, procurem sempre usar muito rapidamente o scroll do mouse e o pan, segurando o scroll do mouse para você desenhar aí no seu AutoCAD, tá? E é assim, pessoal, o programa, ele, com o passar do tempo, conforme você estiver fazendo vários tipos de desenho, você mesmo vai ganhando agilidade. Então, qual que é a dica que eu faço aí para vocês? Criem arquivos novos, baseado até mesmo sobre esse daqui, e vá desenhando, tá? Pegue outros projetos diferentes, fala assim, eu quero desenhar a minha casa. Pega uma trena, meça alguns cômodos da sua casa e vá fazendo desenhos. Na internet tem muita planta baixa já pronta também, imagens de plantas já pronta. Fala assim, eu quero copiar essa planta, gostei dessa planta. Mesmo que muitas partes do projeto você não entenda, mas vá desenhando. A agilidade, a produtividade no AutoCAD, ela só é conquistada, pessoal, com muita prática, com muito desenho mesmo, tá bom? Então sempre vá desenhando, continue desenhando cada vez mais. Mesmo que os projetos não saiam perfeitos, não saiam certos agora, mas você tendo agilidade, vai ficar muito mais fácil. E tome bastante cuidado com a precisão, com os pontos de precisão, tudo certinho. Porque, pessoal, projeto não é só texto aqui, não é só desenho e texto. As informações têm que ser reais. Então, se você errar aqui, o erro vai ser presente lá na casa de verdade, tá bom? Pessoal, então essa é a informação que eu queria trazer para vocês. A nossa última aula ali da nossa terceira fase agora, a gente vai finalizar esse projeto aqui, colocando algumas informações de legenda, tudo certinho, preparando ele então para a nossa última fase, que é relacionada então a trabalhos de impressão, tá bom? Que nós chamamos aí dentro do universo de AutoCAD de plotagem, tá? E aí a gente vai criar formatos de folha, vou trazer outras informações para vocês direitinho sobre escalas e a gente vai levando o desenho para lá. Bacana. Se você chegou até aqui na aula e ainda está faltando alguma coisa, alguns desenhos, termine aqui o projetinho da planta, termine os 2 cortes aqui e tranquilo, tá? E aí a gente vai prosseguindo na aula, eu tendo o projeto pronto aqui e você também desenvolvendo aí na sua casa ou no seu escritório. Pessoal, um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!